Olá pessoal, vamos dar início então à nossa primeira videoaula de Access 2007. Então, para começar, vamos abrir o Access. Eu tenho ele aqui na minha área de trabalho. Vou dar um clique no Office Access 2007. Está aí o ambiente, né, do Access. Então, o primeiro passo a se fazer é criar o banco de dados. Tá? Então, se eu rolar a setinha aqui para cima, eu tenho a opção aqui em cima, ó, banco de dados em branco. Então, eu vou clicar neste ícone, ele vai pedir o nome, vai sugerir o nome onde eu quero salvar esse banco de dados. Ele vai se chamar banco 1, né? Vamos mudar para banco 1, porque futuramente, né, numa segunda temporada eu vou chamar o próximo de banco 2 e assim por diante, né? Então o nosso banco vai se chamar banco 1. Eu vou selecionar aqui onde eu quero armazenar este banco de dados, tá? Eu vou jogar na pasta documentos e vou criar uma pastinha, né, chamada banco de dados, tá? E dentro desta pasta banco de dados, aqui está o nome dele, ó, nome do arquivo banco 1, né? É o nome que eu já informei lá atrás. Eu pressiono OK e crio o banco, tá? A extensão é a CCDB, né? Que é a extensão dos bancos de dados em Access, a partir da versão 2007. Tá? Então, por padrão, ele abriu essa primeira tabela 1 aqui, né? Só que eu não quero criar os campos desta forma. Eu prefiro criar os campos usando o modo design, tá? Então, para isso, eu clico aqui na tabela, clico com o botão direito e eu escolho a opção modo design. Tá? Ele já pede para salvar essa tabela. Se eu deixar a tabela 1, ele vai aceitar esse nome, mas eu vou sugerir, né, um nome de cliente. Só que no meu caso, eu tenho dois tipos de cliente. Eu vou ter um cliente que é a pessoa física, né, que vai ter CPF, RG, e eu tenho o cliente que é uma pessoa jurídica, que vai ter o CNPJ. Então, no nosso primeiro caso, eu vou criar o cliente pessoa física. Então, eu vou dar esse nome para essa tabela de CLI física, tá? Que é um cliente, pessoa física, e OK. Ele abre para mim a estrutura no modo design. Automaticamente ele sugeriu esse primeiro nome, né? Código, mas eu não gosto de colocar acentos, C cedilha, qualquer tipo de acento nos meus campos, tá? Isso não é aconselhável porque na hora de você fazer uma referência a esse campo pode dar algum problema, tá? Então eu sugiro sempre colocar o nome corrido, sem acento, sem nenhum caractere especial, tá? Então código, ele não vai ser numeração, né? A numeração automática. Eu prefiro colocar número, que eu controlo isso, eu acho mais fácil. Tá? Ele vai ser um campo do tipo inteiro longo, casas decimais automático, né? Na verdade não vai ter casas decimais, né? Porque é um código, né, de um cliente, ele não precisa ter casas decimais, tá? Indexado, sim, aqui está, ó, ele já está indexado, ou seja, ele é um campo chave, é um campo que não permite duplicação, repetição do código, tá? Por padrão o Access faz isso. Tá? Por isso tem essa chavinha amarelinha aqui, ó, do lado do campo, porque ele já é um campo chave. Tá? Então, próximo campo, nome do cliente. Que tipo que ele vai ser? Ele vai ser um campo texto, e aqui embaixo, no tamanho do campo, 255 é o padrão. Eu prefiro mudar sempre isso, vou colocar um tamanho menor, porque é o suficiente. Vai ser 60 caracteres. Tá? E assim para os próximos campos, ó. Endereço vai ser um texto, eu apago aqui e coloco 40 dígitos, tá? Vai ter um campo com 40 caracteres no máximo. Número vai ser um texto com 8 dígitos.
Por que eu prefiro colocar o número? Por exemplo, rua X, número 300. Né? Alguém poderia me dizer, por que esse número não é do tipo número, tipo numérico, como código? Porque, por exemplo, se esse número tiver algum caractere especial, ele aceita. Por exemplo, rua X, número 300A, número 300 fundos, né? Coisas desse tipo. Então, dessa forma eu consigo, além de números, colocar qualquer outro tipo de caractere. Por isso que eu sempre prefiro, no campo número, usar o tipo texto para ele. Depois do número, o bairro, que vai ser um texto com 30 dígitos. Depois do bairro, a cidade, vai ser um texto com 45 dígitos. Estado vai ser um texto com 2 dígitos, né? Obviamente isso não vai mudar, todo estado vai ter 2 caracteres. O CEP é a mesma coisa, ele vai ser um texto com 9 caracteres. Eu preciso de um telefone, que vai ser um texto com 15 dígitos. E o celular, também um texto com 15 caracteres. Tá? Então, essa primeira parte, tanto para o cliente pessoa física como o cliente pessoa jurídica, esses campos vão se repetir, vão ser os mesmos. Né? O que vai mudar aqui a partir de agora é ou o CPF ou o CNPJ. No caso aqui, como é um cliente pessoa física, eu vou colocar o CPF dele, que vai ser um texto com 11 dígitos. O RG, né, que é a identidade, texto com 15 dígitos, deve ser suficiente. Né? E-mail, um texto um pouquinho maior, uns 60 dígitos deve dar. Né? Eu preciso também de saber a data em que ele foi cadastrado, né, no meu sistema. Por isso eu vou usar um campo data, vai se chamar DataCAD. Poderia ser assim, né? Ou seja, data do cadastro, né? Do cadastramento. Aí aqui muda, né? No tipo de dados, o que vai vir aqui? Ó? Vai vir um campo do tipo data e hora. Tá? E aqui embaixo, a partir desse momento, eu posso mudar o formato deste campo data e hora. Tá? Clicando aqui, nesse lado direito, na setinha, eu tenho os tipos, os formatos que eu posso usar. No meu caso, eu uso sempre essa opção, data abreviada, que é o formato dia, mês e ano, onde o ano tem 4 dígitos. Tá? É um formato padrão que eu sempre trabalhei e nunca tive problema com data usando esse campo, usando este formato, perdão. E o último campo da minha tabela é a observação, que eu vou chamar de OBS, né, de observação. É um campo texto, eu posso deixar com 255 caracteres, que é o suficiente para qualquer observação a respeito daquele cliente. Tá? Então, feito isso, a minha tabela, né, de clientes, pessoa física, está pronta. Né? Todos os campos já estão lançados, estão aqui. Agora eu preciso salvar essa tabela. Então eu vou clicar lá em cima em salvar, a tabela está salva, e clicar aqui em fechar a primeira tabela. CLI física, ela vai estar pronta, né? Já está pronta. Se eu quiser, a partir deste momento, inserir dados nesta tabela, como que eu faço? Se eu der 2 cliques aqui com o home mouse, ele vai abrir para mim a folha de dados, né, que nós chamamos de folha de dados. Para quê? Para eu, a partir deste momento, lançar clientes. Então eu vou lançar 2 ou 3 clientes para fazer o teste. Então o primeiro código, né, do cliente é o 1. Né? Nome, por exemplo, João Silva. Endereço, ele mora na rua X, tá? Número 300, no centro, na cidade de São Paulo, capital. CEP 36 500 00.
Tá? O telefone dele, se ele tiver, se eu não quiser, como não são campos obrigatórios, eu posso deixar em branco, tá? Mas ele tem celular, por exemplo, como que eu faria isso? 11 2222 tracinho 5555. Lembrando que esses nomes, né, esses endereços são todos fictícios para teste mesmo, tá? CPF é a mesma coisa. CPF não existe, é um CPF fictício. Então ele tem 11 dígitos. Eu vou digitar aqui, ó. 1 2 3 2 3. Ó, perdão, alguma coisa aconteceu de errado aqui com o CPF do cliente, ele só aceitou um dígito. Então, nesse caso, o que foi feito já está salvo, né? Já está pronto, eu posso fechar, clicar aqui. Eu vou ter que verificar o que houve de errado. Foi bom ter acontecido isso para que eu já possa verificar. E uma outra coisa também, eu posso colocar uma chave também no campo CPF. Por quê? Cada cliente tem o seu próprio CPF. Eu não posso ter dois clientes diferentes com o mesmo CPF. Tá? Então, eu já vou corrigir isso de uma vez. Então, como que eu faço isso? Clico com o botão direito, vou no modo design e verifico o que é que eu fiz de errado. Aqui está, ó, CPF. Eu coloquei texto com 1, na verdade são texto com 11. Tá? Peço desculpas aí, eu não percebi. E uma outra coisa, ele é um campo indexado, né? Sim, ele vai ser um campo indexado e não permite duplicação. Foi o que eu disse. Cada cliente tem o seu próprio CPF. Então, assim como o código não se repete, o CPF também não se repete. Se eu já tiver um cliente com CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu não posso ter outro cliente com esse mesmo CPF. Tá? Então, feito isso, eu posso salvar aqui em cima e fechar. Tá? Está alterado essa minha tabela. Se eu der 2 cliques, aí sim, eu volto lá, ó, o que eu já digitei já está aqui salvo. Agora eu consigo digitar meu CPF. Agora ele tem 11 dígitos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? RG, vamos supor que o RG dele seja M-1111.11. Ok? E-mail, ele tem o e-mail. É o joão@hotmail.com, por exemplo. Quando que ele foi cadastrado no meu sistema? Hoje, dia 26 de fevereiro de 2013. 26 de fevereiro de 2014. E observação, sei lá, qualquer coisa, né, que você quiser informar a respeito dele. Se você pressionar a seta para baixo e voltar lá no início, você vai cadastrar um segundo cliente. Eu vou lançar aqui novamente, 2. É a Maria José, que mora na Avenida 7 de Setembro, número 110-A. Aí que está o exemplo que eu citei lá anteriormente na hora de criar a estrutura da tabela. Por que eu coloquei texto com 8 dígitos para esse campo, para essa situação, ok? Bairro, centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. O CEP 79-600-100, tá? Telefone, essa tem um telefone fixo 31-1111-2222, por exemplo. Tem também celular 31 4555 6685, tá? CPF, se eu colocar 111, ele vai acusar que já existe um CPF de um outro cliente, então eu nunca posso repetir o CPF, tá? Porque eu defini isso lá atrás, anteriormente, lá na hora de criar a estrutura da minha tabela, tá? Depois nós vamos experimentar para ver o resultado disso. Então, o RG desse cliente é o MG 2222, ok? Ele não tem e-mail, né? Ela não tem e-mail. A data do cadastro também, 26 de fevereiro de 2014. Aqui eu errei. Por isso que ele gerou essa mensagem de erro aqui, 26 de fevereiro de 2014. E observação,
por exemplo, cliente especial. Tá? Então, meus 2 clientes já estão cadastrados. Eu posso vir aqui, criar um terceiro, um quarto, um quinto cliente e assim por diante. Mas por enquanto, para ficar claro essa nossa primeira aula, para não ficar muito extensa, eu vou parar por aí. Clicando aqui no X, você fecha, você fechou a tabela, o seu banco está salvo. Perdão, os dados do seu banco estão salvos. Você pode agora sair do Access, clicando aqui no botão do Office e sair do Access. A sua tabela, né, o seu banco 1 está criado e uma tabela criada com alguns clientes já inseridos nela. Então a nossa primeira aula para por aí, até a próxima aula, com certeza. Obrigado.